José Roberto Pienes, economista, contabilista e funcionário público. Há 22 anos, nomeado fiscal tributário na Prefeitura Municipal de Cruz Alta. Possui 3 mandatos como vereador, no período de 2009 a 2020. Ocupou o cargo de secretário de mesa, vice-presidente em 2016 e presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cruz Alta em 2012. Atualmente, ocupa o cargo de secretário de Finanças e Orçamento, no período de 2021 a 2024. E as associações de moradores, elas têm um papel muito importante. Que as associações, elas foram legitimadas no governo do senhor Newton Paulo Mecher, lá em 93, 96, onde se trouxe a legalidade, se trouxe a visão, o reconhecimento do Poder Executivo com relação às associações de moradores. Então, já se vão 30 anos de vida da Associação de Moradores. E esse tema, doutor Paulo, é muito importante no sentido de dar mais poder, mais utilidade às associações, quando se traz essa consciência muito bem esclarecida aqui pela Karen, doutora Karen, no sentido que, ao se tornar uma pessoa jurídica, eles podem ampliar o seu escopo de atuação, captando recursos para implementar ações e demandas, não dependendo apenas do poder público, mas para isso precisam estar instituídas, existir enquanto pessoa jurídica, e realmente o estatuto, ele é uma parte muito fundamental, então, ter discorrido com propriedade sobre essa parte tão fundamental, que é, na verdade, a grande discussão que tem que se fazer no bairro, então, quem vai participar, quem vai ser o presidente, qual é a finalidade, isso é muito importante, e que vai dar realmente o primeiro documento, o primeiro passo ao legalizar uma associação, é discutir o seu estatuto, a finalidade. Nesse sentido, o segundo passo depois é regularizar perante os órgãos. Então, nós temos hoje 3 esferas de poder. Poder nacional, a nossa União, o Estado e o município. Ao você buscar captar recursos, muitas certidões negativas, a documentação da empresa, ela vai ser, ou da entidade, ela vai ser necessária. Então, vamos ver aqui o que nós temos aqui. Aqui é a parte da isenção. Vamos passar aqui essa parte aqui. Vamos para os documentos. Isso aqui é outro tema. Depois a gente vai voltar nesse tema, que é uma legislação que a gente trouxe para colaborar com os presidentes. Aqui, documentos para regulação junto ao município sede. Então, ao vocês terem registrado o estatuto, estarem com a documentação, terem iniciado o CNPJ, bom, nós temos que ir aonde agora? Vamos precisar de um alvará de localização e funcionamento, que é quem fornece esse documento. O estatuto registrado com o CNPJ, ele vai atender as legislações, nesse caso aqui, primeiro do município, que diz que nenhuma atividade pode, artigo 96 do Código Tributário Municipal, nenhuma atividade pode ser exercida sem a prévia licença do município. A lei da liberdade econômica, ela veio bagunçar um pouco isso, permitindo que as empresas se instalem sem o alvará prévio. Mas o alvará é um documento extremamente necessário ainda e demonstra a regularidade junto à Fazenda Municipal. Então, com a documentação, qual é a documentação que vocês vão levar ao município para ter o alvará de localização e funcionamento regular? Então, a documentação. O CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a inscrição estadual. Para que serve a inscrição estadual? É se vocês forem comercializar alguma mercadoria. Por isso a minha pergunta antes, sobre se a associação pode ou não ter uma inscrição estadual. Pode, e se for mercadoria, inscrição estadual, e se for serviço, o próprio alvará, a inscrição no município vai fornecer a nota. Porque se for mercadoria, a nota é fornecida pelo Estado, pela Receita Estadual, nota de venda de mercadoria. E se for um serviço, é uma nota fornecida pelo município, uma nota de serviço que também é uma mercadoria, no sentido de dar, não de fazer.
Alvará de localização e funcionamento municipal, né? Então está ali o CNPJ, a inscrição estadual, o estatuto da entidade devidamente registrado, então esse é um documento extremamente importante que a Karen discorreu, a ata da eleição e posse da direção, então que é o mesmo, as duas atas, né, de constituição da ata de eleição. RG e CPF, então, a qualificação do presidente e do secretário. RG e CPF do presidente e do secretário. A sede vai precisar de um endereço, né? Então, ao constituírem na discussão, onde vai ser a sede do município, onde vai ser a sede da associação? Muitas vezes, a associação não tem uma sede. Não tem, mas ela tem que ter um endereço. Eu não tenho lá, nós não temos. Bom, alguém vai ter que ceder um endereço. Pode ser um endereço residencial. Pode ser na casa do presidente, pode ser na casa de algum colaborador. Pode, não há impedimento. Se a associação tiver uma sede, melhor, né? Tiver a sede, aqui é a sede da associação. Mas muitas associações não têm sede e precisam ter um endereço. Então, pode ser o endereço que alguém disponibilizar para que seja lá a sede. Tem alguma implicação legal? Tem aumento de IPTU? Não, pode ser apenas um endereço. Não precisa ter um espaço físico, porque eu posso, ao não ter uma sede, eu posso fazer as reuniões aqui na Câmara, eu posso fazer as reuniões, onde que eu vou fazer a minha assembleia? Ou numa outra associação que tem a sede, numa associação que tem o espaço físico. Então, aquele endereço vai ser mais para correspondência, para as notificações, para o alvará vai ser aquele endereço, mas não necessariamente a atividade fim tem que ser desenvolvida neste endereço, porque praticamente a associação trabalha com assembleias, com discussões, isso pode ser feito em qualquer lugar, a não ser que tenha, no caso, um bar, uma academia, aí sim, aí tem que ter o endereço do CNPJ nesse endereço, porque o alvará ele serve para as atividades que são exercidas pela entidade. Então, se não tiver uma atividade explícita de atendimento a público, pode ser um endereço residencial na casa de qualquer pessoa, geralmente da associação, mas também não é um impeditivo que não seja da associação. O comprovante de endereço dessa sede, então, uma comprovante é o quê? Uma conta de água e luz, é um documento que comprove que a pessoa resida lá, né, e que tem uma relação. Se não for da associação, e aí uma relação de cedência, qual é o documento que eu vou ter? Um contrato de locação, mas eu não vou, o que me vincula a um imóvel, né? Um contrato, um documento, ou uma simples anuência, uma simples cedência também o município aceita, para fins de município, o município aceita. O Luiz vai ceder o endereço dele para a associação, né, ser o endereço de correspondência da associação na casa dele, não tem problema. Aqui a gente cita a questão do contador, também trazido pela professora Karen, no sentido de que ele é uma necessidade. Se na primeira fala da doutora Karen ela colocou como se orienta para o município a exigência de ter um contador responsável. As únicas empresas que são dispensadas de contador são os autônomos, né, que fazem cadastro no seu CPF, que aqui não é o caso, ou empresas do MEI, do microempreendedor individual, que são dispensadas porque tem uma escrituração mais simplificada. As demais modalidades, elas precisam de contador responsável. Então, ao vocês pensarem em se regularizar, é importante já ter o contato, uma orientação e até a contratação de um contador. Né? Muitas vezes, até um tema que pode ter, o Luiz, que é o presidente, o ANCA ter um contador, talvez, que possa atender as demais associações de uma maneira. Porque não vai ter folha de pagamento, é um registro mais simplificado, não vai ter tanta demanda ao contador. Muitas vezes, associações poderiam ter um contador que se disponibilizasse a regularizar todas as associações, orientar, abrir o CNPJ. Né? A questão do estatuto também é muito importante. E aqui, Karen, me permita, o estatuto geralmente ele é construído por um advogado, né? Então, também a importância, esses dois profissionais, ao vocês se regularizarem, vai ser muito importante ter um contato, né? Porque vocês pensam, como é que nós vamos registrar, fazer um estatuto? É necessário a participação, a contratação de um profissional da área. Eu sempre digo que a nossa saúde, quem é que cuida?
Dr. Viessler é um médico que cuida da saúde. Quem cuida da saúde da pessoa jurídica é o contador. O contador é o médico da pessoa jurídica. E se eu quero viver bastante, eu vou num bom médico. E se eu quero que a minha empresa viva bastante, eu tenho que ter um bom contador que me oriente. É muito comum as empresas, associações, adquirirem dívidas, não é? Por não cumprirem tudo que a doutora Karen colocou aqui sobre a responsabilidade. Acho que é um tema que é muito importante, é nós sabermos que estarmos presidente, colocarmos nosso nome, constituir uma pessoa jurídica, ela traz responsabilidades. O que acontece quando nós não somos atentos à responsabilidade? Nós vamos gerar problemas e, geralmente, dívidas. Porque, como diz a doutora Karen, eu tenho que baixar o estatuto, eu tenho que baixar o CNPJ. Eu abro lá a minha associação. Vou lá no advogado do meu amigo. Já fico devendo para ele lá, ele vai me cobrar R$500. Depois eu pago, eu vou juntar o dinheiro com as pessoas. As pessoas não ajudam. Já fica uma dívida com o advogado que ele vai cobrar de você. Aí você abre o CNPJ. A associação não dá certo, todo mundo desiste. E aí? Eu não dou baixa no CNPJ, eu acho que não tem problema. Primeiro ano sem declaração na Receita Federal, já tem uma multa por não declarar, fazer a declaração anual. Então, nós temos responsabilidade como pessoas físicas e temos muito mais responsabilidades como pessoas jurídicas. Então, isso é muito importante. Quem vai nos orientar nesse sentido é o contador. Então, ter um contador é importante e, mais do que na qualidade da saúde da empresa, é uma obrigação para o município. Se nós tivermos uma sede que nós vamos atender ao público, eu tenho lá uma sede, tem um salão social, né, há necessidade do quê? Do alvará de bombeiros. Hoje, nem o alvará é fornecido, liberado pelo município, se não houver a liberação, o famoso APPCI, alvará de prevenção contra incêndio, né? De plano de prevenção contra incêndio. Ou o CLCB, que é o Certificado de Licenciamento de Corpo de Bombeiros, que é um certificado mais simplificado e de prazo indeterminado. O APPCI tem prazo determinado, o CLCB é de prazo determinado. Geralmente o CLCB é para atividades que são exercidas conjugadas com uma residência. Então ele vai ter... Quando ele está tem a minha casa, eu vou ceder minha garagem para fazer as reuniões, faz um CLCB, o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, faz pela internet também, hoje facilita, ele é de prazo indeterminado, custo baixo, mas tem um pequeno custo, vai ter que se adequar à legislação dos bombeiros, ou se for um APPCI, daí é para onde a sede é só sede, onde vai ter só a questão da atividade da entidade, aí nós teremos um APPCI que é um pouquinho mais complexo de ser feito, também se orienta que seja contratado um profissional para essa questão, né? O alvará, conforme a atividade, o alvará da vigilância sanitária, ele era uma exigência para todas as atividades, né? A Lei de Liberdade Econômica também veio flexibilizar. O município de Cruz Alta se adequou rapidamente, hoje junto com a Secretaria de Finanças, que libera os alvará, e a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, nós estamos trabalhando, Paulo Viessler, nós tentamos de flexibilizar os CNAES, que é o Código Nacional de Atividade, aquilo também que a doutora Karen colocou no começo. Todas as atividades que eu colocar no meu estatuto, elas têm que estar transferidas para o CNPJ. E no CNPJ se transfere como CNAES, Cadastro Nacional de Atividades. E conforme as atividades que eu vou exercer, vai o grau de PPCI que eu vou ter e também a questão dos demais licenças que eu vou ter. Por exemplo, se a minha associação tiver um mercado, um açougue, eu vou ter que precisar de alvará da vigilância sanitária. Se tiver descarte de ósseo, eu vou ter que ter um licenciamento da licença ambiental. Se for apenas para assembleias, apenas o alvará de bombeiros. Está dispensado o alvará da vigilância sanitária, porque pela flexibilização que nós tivemos, porque não tem por que ter um alvará da vigilância sanitária para algumas atividades que não necessitam, que não tem comprometimento na questão sanitária e também não tem comprometimento na questão de meio ambiente. Então, sempre vai decorrer das atividades. E essa sintonia entre as atividades que estão no estatuto e as que nós vamos colocar no CNPJ. Tem que estar todas previstas lá no CNPJ? Não, eu posso colocar várias ali no estatuto, deixar previsto. E posso colocar só associação, mas não vou poder exercê-las porque o município
dá o alvará de acordo com as atividades do CNPJ. Mas para estar no CNPJ, ela tem que estar no estatuto. Não é? Eu não preciso colocar todas o estatuto no CNPJ, mas como o estatuto nasce antes, eles têm que estar previstos lá. Se eu quiser depois incluir uma atividade, terei que incluir lá no estatuto também. O estatuto é mexível, né? Pode ser aprovado, quero incluir atividade lá, tem que incluir no estatuto e depois incluir no CNPJ. Mas eu não preciso colocar todas as atividades do CNPJ, quero colocar apenas algumas, para, por exemplo, está lá no estatuto que eu vou ter o açougue, né? Vou ter um açougue, mas eu não vou ter agora, então eu não coloco no CNPJ, porque eu não vou precisar licenciar essa atividade agora, então eu não coloco no CNPJ. Depois nós construímos lá o açougue, vamos legalizar a atividade, inclui no CNPJ e inclui, e aí o município vai exigir a liberação do alvará sanitário da licença ambiental. Então, são exemplos hipotéticos, mas para lembrar que o município vai agir de acordo com a documentação apresentada. E a documentação apresentada, ela vai ter origem lá na construção do estatuto e decorre depois de todas essas questões. Então, para a questão da alvará, é basicamente essas exigências, tá? Contador, CNPJ, se tiver comércio de mercadoria, registro na inscrição estadual, se tiver serviço, o município, as mesmas documentações servem, só teremos apenas a liberação de notas fiscais de serviço. Eu quero botar a minha academia lá na associação, vou dar nota de serviço para as pessoas que frequentarem a minha academia, o município que fornece. Precisa mais algum documento? Não, talvez apresentar o responsável, a academia tem que ter responsáveis e tal, né? Algumas questões de higienização, mas são de acordo com as atividades que serão colocadas, tá? Então, atendendo toda essa demanda, o município vai fornecer o alvará de localização e funcionamento regular. Tem custo? Hoje tem o custo ele é feito por requerimento, né, essa questão, a gente não colocou o requerimento aqui como pré-requisito, porque o próprio município preenche na hora, então você está fazendo um ato de requerer, você está requerendo, é uma demanda que chega até o município. Aconteceu muitos casos que chegava um cidadão e estava com uma dívida no município, e ele dizia, mas eu nunca, fui lá ver a origem da dívida. Alvará. O senhor está devendo alvará. O ISS fixo aqui. O senhor abriu um alvará de caminhoneiro autônomo há 20 anos atrás, nunca mais apareceu aqui, tem uma dívida enorme, está devendo 10 mil reais aqui para o município. Mas eu nunca tive alvará. Então a gente vai lá, estava lá o documento com a assinatura, ele requereu aquele alvará. Se não tivesse um requerimento, poderia ser anulada essa dívida. O município não pode criar um cadastro para alguém que não queira um cadastro. Eu não posso simplesmente, como fiscal, abrir dezenas de alvarás para recolher receita, né? É um requerimento da pessoa. A pessoa que vai exercer uma atividade, ela requer. E depois, de requerido, quando ela deixar, como na questão do CNPJ, baixar também, deverá pedir a baixa deste alvará. Então, é importante ter essa sensação de começo, meio e fim, né? Então, não dá para simplesmente pedir um alvará e esquecer esse alvará lá, porque vai ficar gerando alguns tributos, taxas, impostos e contribuições. Nesse caso, a taxa de localização. O município todo ano lança por edital uma obrigação, que é a taxa de localização, a taxa de vistoria de localização. Então, se eu não dar baixa nesse alvará, vou passar lá 4, 5 anos, já vou estar com aquela que eu falei antes, uma dívida, se nós esquecermos de cuidar dessa pessoa jurídica. Então, vamos abrir? Vamos cuidar dessa entidade? Vamos. Não vamos mais utilizá-la? Não. Vamos baixá-la, vamos eliminar tudo que nós pedimos, o CNPJ, revogar o estatuto e baixar também o alvará no município, o seu cadastro na Fazenda Municipal, que o conhecido popularmente como alvará de localização, né, que na verdade é um cadastro, né, junto à Fazenda Municipal, né. O custo hoje de abertura hoje é em torno de uma associação em torno de R$100 e poucos, não é um custo alto, ele tem validade pelo exercício, não é por um ano, ele vale dentro do exercício. Se eu abrir em dezembro, em janeiro tem que renovar. Geralmente fim de fevereiro. Se eu abrir em janeiro, vai valer todo o ano. Se eu abrir lá em dezembro, as pessoas dizem, muitas pessoas abrem o seu cadastro em dezembro e acham, bom, abri agora, a empresa é nova. Quando vejo se é a notificação, o senhor está devendo, mas eu abri faz 2 meses. Sim, mas já virou o ano, começa de novo. Diferente de um alvará da vigilância sanitária. O alvará da vigilância sanitária, ele vale por 365 dias. Se eu abrir em dezembro, vai valer até dezembro do outro ano. Então,
cada licença que vocês vão ter, alvará de bombeiros, alvará da vigilância sanitária, o alvará de localização, né, o CNPJ de prazo determinado, mas todo documento geralmente tem um prazo de validade. Cuide os prazos de validade, né? Então, coloque lá, o alvará da vigilância vai vencer tal dia, o alvará da licença ambiental vai vencer tal dia, o alvará de localização vai vencer tal dia, né? Então, são essa questão da gestão. Nem tudo vence no mesmo dia, nem todas as esferas trabalham com o mesmo calendário. Então, isso é importante também, essa gestão. Geralmente, o contador faz essa gestão, mas se o contador não fizer, quem vai pagar a conta é a associação, né? É a pessoa responsável, é a associação, a não ser que você consiga cobrar do seu contador, mas geralmente não consegue. Geralmente a dívida fica para o proprietário, para a associação, né? Então, eu acho que nessa questão de... E com isso, você estando legalizado, você vai poder emitir o quê? A certidão negativa de tributos municipais. É um documento muito importante. Já chegamos aqui ao fim, a resposta da questão da legalização é você ter o alvará e ter uma certidão negativa. Claro que se não tivesse cadastro, também ia sair uma certidão negativa, mas ela sairia por não possuir cadastro. Se eu não tenho cadastro do município, eu não vou ter dívida. Eu teria assim, mas se eu não fizer o meu cadastro, meu alvará, eu não vou ter a dívida, mas você não vai ter o alvará. Então você precisa ter o alvará e junto com o alvará a certidão negativa de débitos, né? Então você vai precisar, ao você captar recursos, a Sueli vai discorrer sobre isso, vai precisar as negativas, né, Sueli? Na esfera municipal, trabalhista, conforme a tua entidade, todas as órgãos de fiscalização, você vai ter que ter as licenças, né? E as negativas. Então, a negativa na questão do município é o documento hábil, o alvará de localização, e é o documento dizendo que vocês estão em dia com o município, é a certidão negativa. Hoje ela sai direto no nosso portal, no portal Cruz Alta, ela é gratuita, isso foi um avanço também. Antes nós tínhamos que requerer uma certidão negativa, demorava 10, 15 dias, tinha que pagar uma taxa. Hoje, pelo portal, você coloca lá, nesse caso de uma associação, vai colocar o CNPJ para fins de direito, e se você tiver, vai sair lá ou positiva ou negativa, né? Esperamos sempre que saia sempre negativa, você já imprime sem custo nenhum, e ela tem validade, se não me engano, de 3 meses. Então, mas você pode emitir quantas for necessárias sem custo nenhum, né? Se tiver ser uma positiva, procure o seu gerente rapidamente para regularizar.